O pacto matrimonial, selado sob o olhar de Deus, é frequentemente descrito como uma aliança sagrada e indissolúvel. Mas o que acontece quando essa fundação é abalada pela traição? A infidelidade conjugal, um dos temas mais sensíveis e universais da experiência humana, encontra na Bíblia um terreno de interpretações complexas e, por vezes, contraditórias. A sociedade moderna, com suas rápidas transformações nos conceitos de relacionamento e compromisso, exige um olhar renovado sobre o que as escrituras antigas realmente estabelecem sobre a quebra da fidelidade. Estamos falando de um pecado que, para muitos, marca uma falha irreparável, um ponto sem retorno na jornada espiritual de um casal. A questão central permanece. A doutrina bíblica considera a infidelidade como uma ofensa de natureza imperdoável ou a profundidade da misericórdia divina transcende a falha humana? Este mergulho nas Escrituras busca desvendar as nuances teológicas que moldaram séculos de moralidade, confrontando a rigidez da lei divina com a fluidez das crises contemporâneas. A dor da traição é palpável, mas a promessa de redenção, contida nos mesmos textos, oferece um caminho de reflexão sobre o que significa buscar o perdão em um contexto de votos quebrados. A fundação de um casamento, na perspectiva bíblica, é erguida sobre um alicerce de aliança, um pacto que transcende o mero contrato social para se tornar um selo espiritual. Quando a infidelidade irrompe nesse santuário, ela não é vista apenas como uma falha de caráter, mas como uma violação direta desse juramento feito perante Deus. O peso dessa transgressão na teologia cristã é imenso, pois toca na própria natureza da fidelidade que se espera do ser humano em relação ao seu Criador e ao seu cônjuge. A quebra desse vínculo é um ato que ressoa profundamente nas Escrituras, exigindo uma análise cuidadosa sobre a sua gravidade e, crucialmente, sobre a possibilidade de redenção. No Antigo Testamento, a lei mosaica tratava o adultério com severidade, refletindo a importância da pureza e da ordem social estabelecida por Deus. Embora a pena capital fosse prevista, o foco teológico sempre esteve na quebra da confiança e na contaminação da linhagem e da comunidade. No Novo Testamento, a abordagem muda de foco, migrando da punição legal para a restauração moral e espiritual, embora a condenação da infidelidade permaneça inabalável. Jesus, em seus ensinamentos, eleva o padrão, afirmando que o desejo impuro já constitui adultério no coração, demonstrando que a infidelidade é uma questão que começa muito antes do ato físico, residindo na intenção e na entrega emocional. A infidelidade, portanto, é apresentada nas Escrituras como uma ofensa grave contra o mandamento de não cobiçar e contra a própria imagem de Deus refletida na união conjugal. A Bíblia estabelece o casamento como uma metáfora da relação entre Cristo e a Igreja, uma união indissolúvel e de entrega total. A traição conjugal desfigura essa imagem sagrada, introduzindo a deslealdade em um espaço que deveria ser de lealdade absoluta. Isso levanta a questão central. Se a infidelidade é uma ruptura tão fundamental do pacto, ela se torna um pecado que, por sua natureza, impede o perdão divino ou humano. A doutrina cristã, em sua essência, é construída sobre o conceito de graça e perdão ilimitado. A Bíblia está repleta de narrativas de falhas humanas monumentais que foram perdoadas pela misericórdia de Deus. No entanto, o perdão divino não anula as consequências terrenas da ação. A infidelidade, ao contrário de outros pecados, atinge diretamente a confiança mútua e o compromisso assumido publicamente. A complexidade reside em distinguir o perdão que Deus oferece para a alma do infrator e a restauração que pode ou não ser possível na relação humana quebrada. A sociedade contemporânea, contudo, introduz novas camadas de complexidade. A fluidez das relações, a facilidade de conexão proporcionada pela tecnologia e uma visão mais secularizada do casamento desafiam a rigidez dos preceitos bíblicos. O que antes era um segredo mantido sob sigilo familiar, hoje pode se tornar uma questão pública em minutos. Essa exposição intensifica a dor e a dificuldade de reconciliação, forçando uma reavaliação de como a fé deve lidar com a realidade de que a quebra do voto matrimonial é uma ocorrência frequente e não uma exceção rara. A infidelidade, sob a ótica bíblica, é um pecado que fere o próximo diretamente, exigindo arrependimento genuíno e um esforço ativo para a reparação do dano. A Escritura não oferece uma linha divisória clara entre um pecado que pode ser perdoado e um que é imperdoável, exceto talvez a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é definida mais como uma rejeição contínua e obstinada do arrependimento. A infidelidade, por si só, não se encaixa nessa categoria de rejeição final. Ela é uma falha grave, mas que pode ser objeto de confissão e busca por restauração. A verdadeira dificuldade não reside na teologia do perdão, mas na psicologia da confiança. A fé oferece a promessa de que Deus pode restaurar o coração ferido e perdoar a ofensa, mas a reconstrução da confiança entre duas pessoas é um processo humano, árduo e nem sempre bem-sucedido. O perdão bíblico exige que a parte ofendida libere o ofensor de sua dívida moral, mas não exige que ela apague a memória ou ignore as consequências práticas da traição. A doutrina da misericórdia se choca com a realidade da vulnerabilidade humana e da dor persistente.
É fundamental compreender que a Bíblia, ao abordar a infidelidade, está falando sobre a santidade do compromisso. Quando esse compromisso é quebrado, o caminho para a cura, seja no casamento ou na vida individual, passa necessariamente pelo reconhecimento da ofensa e pela busca ativa da reconciliação com Deus. A infidelidade é um desafio à integridade do pacto, mas a mensagem central das Escrituras aponta sempre para a possibilidade de um novo começo, mesmo que as cicatrizes permaneçam como testemunho da fragilidade humana e da magnitude da graça necessária para superá-la. A questão não é se a Bíblia condena a traição, o que ela faz de forma inequívoca, mas sim se a sua doutrina de perdão é capaz de abarcar a profundidade dessa quebra, oferecendo um caminho de volta, mesmo quando o caminho parece intransitável. A infidelidade, no contexto bíblico, é um ato que rompe o contrato sagrado do matrimônio, estabelecido como uma aliança perante Deus. A Escritura não se esquiva de condenar a traição, utilizando termos fortes para descrever a quebra dessa união. O adultério, em particular, é apresentado não apenas como uma falha moral, mas como uma afronta à ordem divina da sexualidade e da fidelidade. No entanto, a análise teológica exige uma distinção crucial entre o pecado cometido e a natureza do perdão oferecido por Deus. A Bíblia ensina que todo pecado, por mais grave que seja, pode ser perdoado mediante arrependimento sincero. A questão central, então, desloca-se da capacidade divina de perdoar para a capacidade humana de aceitar esse perdão e reconstruir o que foi destruído. A complexidade moderna reside em como essa estrutura teológica interage com as expectativas sociais e a psicologia do trauma. A infidelidade contemporânea, muitas vezes facilitada pela anonimidade digital, expõe a vulnerabilidade do compromisso de maneiras novas. O que antes era um escândalo restrito ao círculo familiar pode agora se tornar viral, ampliando a vergonha e dificultando a restauração. A dor da traição não é apenas espiritual, ela é profundamente emocional e social. A Bíblia, ao tratar de temas como o divórcio, que frequentemente decorre da infidelidade, demonstra uma compreensão da dureza do coração humano, mas mantém o ideal da união indissolúvel como padrão a ser buscado. O perdão bíblico não é um passe livre para ignorar as consequências. Ele exige um processo ativo de reparação e transformação. Para o cônjuge traído, o perdão é um ato de libertação pessoal do rancor, mas não implica necessariamente a obrigação de restaurar o relacionamento conjugal. A Escritura enfatiza a necessidade de buscar a paz e a justiça, mas reconhece que a confiança, uma vez quebrada, exige um tempo de cura, que pode ser longo e incerto. A misericórdia de Deus é ilimitada, mas a reconstrução da confiança humana é um processo gradual, que depende da integridade e do esforço contínuo de ambas as partes. A infidelidade, vista sob a lente da teologia bíblica, é um pecado que fere o próximo de maneira profunda, violando a imagem de Deus refletida na união matrimonial. Contudo, a mensagem dominante das Escrituras é a da redenção. O caminho para a restauração, seja no casamento ou na vida individual, passa pelo reconhecimento da ofensa, pelo arrependimento genuíno e pela busca ativa da reconciliação com Deus. A ideia de um pecado imperdoável na infidelidade, sob a ótica bíblica, é mais uma construção social do que um dogma teológico, exceto no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, que representa a rejeição consciente e contínua da graça. A traição, embora devastadora, não fecha as portas para a misericórdia divina. A tensão entre a lei divina e a realidade humana se manifesta na dificuldade de aplicar o perdão em um mundo que valoriza a autonomia individual acima do compromisso incondicional. A sociedade contemporânea tende a ver a infidelidade como uma falha irreparável de caráter, um ponto final na relação. A fé, por outro lado, oferece uma perspectiva de continuidade, onde a falha humana é vista como parte da jornada, e não o destino final. A cura, portanto, exige um mergulho profundo na própria natureza do arrependimento. Não apenas sentir remorso, mas mudar a direção da vida. A infidelidade expõe a fragilidade do ser humano e a necessidade constante de buscar a graça para sustentar os votos assumidos. A Bíblia nos lembra que a força para superar essa crise não reside na ausência de falhas, mas na capacidade de se levantar após a queda, apoiado na promessa de restauração divina. A análise da infidelidade sobre a ótica bíblica culmina na compreensão de que o pecado, por mais destrutivo que seja, não é uma sentença eterna de condenação, mas um ponto de inflexão, que exige uma resposta radical de fé. A quebra do pacto matrimonial, embora vista como uma afronta direta aos mandamentos divinos e um ferimento profundo na estrutura social e espiritual, encontra na teologia cristã um caminho de volta, ainda que árduo. A rigidez aparente das leis antigas cede espaço à profundidade da graça revelada no Novo Testamento. Não se trata de minimizar a dor ou a traição, mas de situar o evento dentro de um panorama maior de redenção. O que a sociedade contemporânea frequentemente rotula como fim da linha, a fé propõe como um convite ao arrependimento transformador. A verdadeira questão não é se a infidelidade é um pecado, pois as Escrituras a condenam inequivocamente como uma violação da aliança.
mas sim se ela é um pecado imperdoável. A resposta teológica é clara. Dentro do espectro das falhas humanas, a traição conjugal não se enquadra na categoria de blasfêmia contra o Espírito Santo, o único ato explicitamente declarado como irremediável por Cristo, pois representa a rejeição consciente e final da obra salvadora. A infidelidade, portanto, está sob o manto do perdão divino, condicionado à mudança de coração do ofensor. Entretanto, o perdão divino não anula as consequências terrenas. A restauração da confiança, que é o alicerce de qualquer relacionamento duradouro, exige um trabalho ativo e contínuo. Para o indivíduo que traiu, o caminho da reparação envolve a transparência total e a renúncia a qualquer padrão de comportamento que levou à queda. Para o cônjuge traído, o perdão é uma jornada de cura interna, um ato soberano de libertação do veneno do ressentimento, que pode ou não culminar na reunificação do matrimônio. A Escritura oferece a liberdade do perdão, mas não impõe a obrigação da reconciliação conjugal, pois a dinâmica da relação humana é complexa e envolve a autonomia e a segurança de ambos. A tensão entre a lei e a graça se resolve na prática da misericórdia. A sociedade moderna, focada na autonomia e na satisfação imediata, muitas vezes ignora a dimensão sacrificial do perdão. A Bíblia, por sua vez, estabelece que a capacidade de perdoar reflete a própria experiência de ter sido perdoado. A infidelidade, nesse contexto, torna-se um espelho que reflete a necessidade humana de constante dependência da graça. Ela expõe a fragilidade dos votos feitos apenas com a força humana e a urgência de fundamentá-los em um compromisso espiritual mais profundo. O legado das Escrituras sobre este tema não é um manual de condenação, mas um mapa para a restauração. A infidelidade é uma crise, um momento de ruptura que força uma reavaliação dos alicerces da vida a dois. Se o casal opta pela separação, a fé oferece consolo e um caminho para a reconstrução individual, sob a promessa de que Deus cuida dos desamparados. Se a escolha é pela reconstrução, o processo exige uma dedicação que transcende o mero desejo de voltar ao normal. Exige a criação de um novo normal, forjado na dor, na confissão e na redefinição do compromisso, sob uma nova luz de vulnerabilidade mútua. Em última análise, a Bíblia ensina que nenhum erro humano, por mais grave que seja a quebra de um voto sagrado, é maior que a capacidade redentora de Deus. A infidelidade é um ato que fere a imagem do sagrado na relação humana, mas a mensagem central permanece. Onde o pecado abundou, a graça transborda. A superação dessa crise, seja no âmbito conjugal ou na jornada espiritual individual, reside na aceitação de que o perdão é um processo contínuo, um exercício diário de fé na possibilidade de renovação, mesmo quando as cicatrizes permanecem visíveis. A lei divina estabelece o padrão de santidade, mas a graça oferece a ponte para retornar a ele, um passo de cada vez, sustentado pela esperança que não se baseia na perfeição humana, mas na fidelidade inabalável do Criador. A infidelidade é um teste severo, mas não é o veredito final sobre o destino da alma ou a possibilidade de um futuro restaurado. Se este tema de restauração e perdão tocou seu coração, inscreva-se e deixe seu like para mais reflexões bíblicas como esta.